também. Verdade. Vamos chamar ali a nossa... Vamos. A nossa Stephanie Ribeiro. Stephanie Ribeiro. Stephanie Ribeiro. E, Giovanni, eu deixo para você entrevistar a Stephanie. A Stephanie foi um achado, certo? Pela uma necessidade. Toda vez que a gente pesquisava, e ela veio por causa do turismo, nós pesquisávamos na internet, as pessoas pesquisavam Pinheiro, aparecia coisas nas páginas da internet que a gente... É verdade, mas a gente não se orgulha que não atrai ninguém para cá. Verdade. Que foi coisas negativas, que era para estar no rodapé. Rebelião, né? Principalmente aparece a rebelião. Agostinho, verdade. 5. Então a gente ficou, como é que a gente muda isso? Aí nós criamos um projeto chamado Mude o Olhar, Retrate Seu Amor pela Cidade. E eu saí pesquisando e descobri que a Stephanie era a pessoa que naquele momento mais retratava a cidade. Fotos de animais, fotos de flores no macro, no micro, fotos das estrelas, fotos. Eu fui vendo e chamei ela para uma conversa. Perguntei como é que ela fazia, ela me explicou. Depois a gente foi conversando e aí eu descobri que ela é uma caçadora de asteroide. William, o que essa moça já conquistou aqui em Pinheiro, tem gente que estuda a vida toda e não consegue o feito. Ela tem 2 certificados da NASA que ela achou asteroide. Agora, bacana. Coisa assim, fato, você está entendendo? E aí Estado é o certificado. Certificada. Isso uma aluna de Pinheiro, uma pessoa moradora de Pinheiro, isso aqui é para inspirar muita gente. Então, conversando com ela me falou dos seus sonhos, ela vai poder falar um pouco mais. Para ela se emocionou, e eu também, toda a equipe, quando ela disse que ela nunca imaginava na vida que ela teria a oportunidade de conhecer o presidente da Agência Espacial Brasileira. Eu estava indo, eu também não imaginei, e eu ia ser recebido pelo diretor da agência. E o diretor, o doutor Cristiano, disse, vocês não querem conhecer o presidente? E o seu Carlos Moura veio e foi assim. Eu vou deixar que ela nos retrate um pouco sobre isso, e também um fato que aconteceu esses dias, viu? Maravilha. Ela conseguiu uma foto, que assim, para nós, uma vez para mim e para você, é uma foto. E ela vai dizer o que tem além daquela foto que fez com que ela fosse premiada a capa, foto número 1 da agência. Tem a foto aí, não tem, Rosana? Primeiramente, quem é a Stephanie Ribeiro? Bom, a Stephanie é uma pessoa que é apaixonada pela natureza, pelo universo e tudo que rodeia esse assunto. Inicialmente, começando pela fotografia. Há muito tempo, eu parava e pensava, eu gosto de retratar, de tirar foto de planta, de animal, mas eu não conheço ninguém nessa área aqui em Pinheiro, que é de onde eu moro, de onde eu sempre vivi. E aí criei um perfil no Instagram, sigo Stephanie atualmente. E aí por lá foi onde tudo começou. Conheci outras pessoas da área, conheci o Giovanni, pessoas que sempre me incentivaram a adentrar a esse assunto. Com o passar do tempo, a ciência ela veio fazer parte da minha vida, em especial a astronomia, que entra o assunto dessa imagem. Isso é uma astrofotografia, que a gente pode chamar que é um retrato do cosmos, retrato do universo. Aqui é uma árvore do povoado Canarana, e essa mancha mais clara que tem é a nossa galáxia Via Láctea, é onde a gente mora, é a nossa localização no universo. E essa astrofotografia, a gente deixa a câmera ali sozinha, ela não vai fotografar, ela tem todo um processo para obter essa imagem. As estrelas, elas são objetos celestes muito tênues, e para a gente conseguir abstrair informação do céu, é necessário vários frames. Eles são empilhados em software de computador, pode ser o Sequate ou Deep Sky Tracker, e essas exposições elas são somadas até a gente conseguir extrair o máximo de informação da imagem. Por meio dessas imagens, a gente também consegue estudar o universo. Os grandes telescópios, o Hubble, o James Webb, que foi lançado recentemente, ele traz informações do universo para a gente por meio de imagens. Então a fotografia, a ciência, a astronomia, ela sempre está muito junta. É uma coisa muito interligada, que nem na minha vida. O que tem nessa foto específico que fez com que você ganhasse a primeira semana capa? É retratada o braço da Via Láctea, o chamado de braço de Sagitário.
Ele é visível em algumas épocas do ano, a gente precisa encontrar a constelação de Escorpião. Ele é visível, mas tem um porém. Na verdade, é um ponto positivo também, porque Pinheiro ele é agraciado com uma dádiva de ter céus muito limpos. A gente não tem excesso de poluição luminosa, então basta que você se afaste um pouquinho do centro da cidade, você já consegue ver o braço da Via Láctea. Eles são vários braços, a nossa galáxia é uma galáxia em espiral, mas esse aí é dos mais visíveis que a gente consegue ver. Qual foi o horário dessa foto? Por volta de 7, 8 da noite. Aí tirou a foto, fez a postagem, mas não imaginou que essa foto teria essa repercussão toda. Sim, porque eu não tenho câmera profissional. Então, eu tive um amigo chamado Carlinhos que me emprestou a câmera e eu fiz uma série de astrofotografias, porque elas precisam de todo um processo para serem captadas. E eu estava com o propósito de participar de um concurso de fotografias do Planetário do Rio. E aí fiz umas imagens, então já que estava ali na correria, já estava encerrando, eu fiz outra imagem que foi enviada lá para o concurso do Rio de Janeiro e foi escolhida como o 8º lugar. Era a Via Láctea no céu do Maranhão. E aí, depois de uns dias que já tinha encerrado o concurso, aí eu visitei os outros arquivos e processei e deu essa imagem. Só que eu não tinha mais como mandar para o concurso, porque já tinha encerrado tudo. E aí postei nas redes sociais e umas semanas atrás, a Agência Espacial Brasileira, ela fez uma chamada de divulgação científica, ou seja, as pessoas que seguiam, que gostavam dessa área, mandar suas imagens, explicar um pouco do local, do objeto celeste. E aí eu tive a sorte de ser a primeira fotografia a ser escolhida para iniciar essa série lá no Instagram da Agência Espacial. Maravilha, né? Coisa boa, viu, Giovanni? Parabéns por estar descobrindo e trazendo esses talentos para a sociedade. Aquilo que você disse, para a gente é apenas uma foto, né? Mas quando você fala, dá todos os detalhes, até se emociona quando comenta sobre tudo que você vê e que a gente não observa. Sim. Né? Então, isso é de suma importância. Coloca a foto aí novamente, Rosana. E parabéns, isso incentiva os nossos jovens também. Você hoje é estudante de Química. Sou. Né? De qual universidade? Federal do Maranhão. Da Universidade Federal do Maranhão. A Química foi o mais perto que você chegou? Foi, porque a astronomia, por mais que ela seja uma ciência muito ampla, existem várias subdivisões. Tem a astrofísica, tem a astroquímica, a astrobiologia e, no meu caso, a astroquímica, que é o estudo dos elementos químicos que compõem o universo, foi o que mais se aproximou ali. Mas, por enquanto, eu ainda não consigo encaixar essas duas coisas no ambiente acadêmico. Eu apenas consigo encaixar isso com o assunto da divulgação científica, que as minhas redes sociais são focadas nisso. Ou seja, isso, a própria campanha da Hebe, entra nesse âmbito de divulgação científica, porque a pessoa, quando ela vê primeiramente essa foto, ela pode ir no mesmo local, mas ela não vai conseguir ver, porque está escondida ali, tem nuvem, tem própria poluição luminosa. Ela vai ver, mas ela vai ver o que é aquela mancha no céu. Então, a partir do primeiro contato, que é um dos primeiros propósitos da divulgação científica, é instigar a semente do questionamento das pessoas. Quando elas criam essa curiosidade, elas vão passar a buscar por elas mesmas. E aí ela já vai contando para outra pessoa, para outra, porque durante muito tempo o conhecimento acadêmico está muito preso dentro da universidade. E ali é só entre os cientistas da mesma área eles conseguem conversar entre si, mas o divulgador científico ele consegue pegar esses assuntos do meio acadêmico e traduzir isso para uma linguagem mais leiga, que é o que eu tento fazer nas redes sociais e por meio de apoio de muitas pessoas, do Giovanni também principalmente, e do grupo InSpace, que é um grupo de divulgação científica, que eu sou a única membro do Maranhão. A gente leva tudo que tem a ver com ciências espaciais para dentro das escolas, mas não só em escolas, mas todo mundo, a gente tenta englobar todo mundo que tem interesse. Ciências espaciais, aeronáutica, astronomia, astrologia não, porque a astrologia é uma pseudociência, apesar lá no início da história, astronomia e astrologia era a mesma coisa, não tinha essa definição de ciência, mas com o tempo, com o advento do método científico, foi preciso separar as coisas ali, e hoje é estritamente separado. Eu vou pedir ajuda dela, porque eu quero dar uma notícia aqui, ela é mais técnica do que a gente. Nós fazemos parte hoje de um grande comitê, de um pacto em favor da Agência Espacial Brasileira. Então, Pinheiro faz parte, nós sentamos na mesa e esse projeto
chama o PDI-CEA. É para todos os municípios que, de forma direta ou indireta, contribuem. Pinheiro ficou com uma cidade e o território que vão receber infraestrutura, que vão servir para a agência espacial. Então, tivemos diversas reuniões, tivemos algumas aqui, o presidente da agência, fizemos alguns deveres de casa, o aeroporto está homologado, então estamos inclinando. Então qual é o projeto, qual era o propósito? É que Pinheiro possa não receber uma empresa apenas para servir ao pinheirense, mas que de Pinheiro possa exportar para o restante do estado, quem sabe para o mundo ou para o espaço. Então, exemplo, onde era de Brasa, está se instalando uma distribuidora lá, distribuidora Amazônia. Essa distribuidora ela vai distribuir para o Maranhão todo, a partir de Pinheiro. Então já começa a dar resultado, vai gerar vários empregos, ela lá trabalha com 3 material de construção, peça de moto e bazar. Então esse é um exemplo. O outro exemplo, a gente está fazendo esse esforço imenso para que aqui sejam instaladas empresas que demandarão mão de obras e produtos para o centro de lançamento. Então nós tivemos assim a grata satisfação, na semana eu estava em Brasília, visitamos a agência espacial, no dia seguinte o diretor me liga, você pode receber o vice-presidente de uma grande empresa, de manhã ele estava lá no hotel, da ViSpace, uma construtora de foguete, eu passar aqui, ela fala um pouco mais, e ele precisa se instalar em algum lugar no Brasil, em algum lugar no Maranhão, o mais perto possível de Alcântara, aonde ele possa ter rede de farmácias, de hotéis, de restaurantes, de serviços e de gente para trabalhar. E o mais interessante, esse foguete, a Stephanie pode falar melhor, ele vai ser feito, William, com derivação de garrafa PET. A garrafa PET que polui, ela vai ser derretida e ser construída. Por quê? Quando você lança o satélite, e eu quero que ela fale sobre isso, vai ser feito a gente vai para lá agora em dezembro, vai ser lançado um satélite coreano, aqui de Alcântara. 95% do custo do equipamento é descartável, depois que lança. E aí o presidente da agência me disse, da ViSpace, me disse assim, João, é tipo assim, tu vai na China, compra um carro. No Japão, tu compra um carro lá, o carro mais vendido do mundo, um Corolla. Tu comprou um Corolla para te usar em Pinheiro. Aí vai ser construído um navio para trazer esse Corolla. Aí quando chegar lá no Itaqui, tira o carro, o navio tem que ser destruído. É assim que acontece para mandar um satélite para o espaço. Toda vez que manda, destrói. Então, quanto menor for o custo do foguete, melhor será a eficiência econômica. Então, qual a ideia? Né? Quando ele acaba a missão dele lá em cima, eu entreguei aqui, aí puf. Então, qual é o nosso desafio? É trazer essa empresa, eles vão vir agora aqui conhecer o território. É oferecer para eles a infraestrutura, o local, para que... E aí qual vai ser o desafio? É nós termos duplicado Pinheiro Alcântara e tirar as curvas, porque o foguete vai precisar ir fisicamente em um grande... E foguete não dá ré. Não dá ré. Todo mundo sabe. Então, para contextualizar, né? Durante muito tempo, lá da Segunda Guerra, Guerra Fria, era muito complicada essa questão de espaço. Por quê? Grandes nações conseguiam ter acesso. Era Estados Unidos, era a União Soviética. E aí, durante muito tempo, foi essa hegemonia da corrida espacial. Sim. Agora, com o passar do tempo, o interesse, a curiosidade de saber mais de quem a gente é, por que a gente está aqui, essa dúvida, ela motivou o surgimento de empresas privadas para começar a fazer lançamento de satélite, levar pessoas, como hoje em dia tem a SpaceX, que leva astronautas lá para a Estação Espacial Internacional. Apesar de a NASA e várias outras agências, a NASA é a mais famosa, mas tem a ESA, tem a JAXA, a Roscosmos, tem a nossa própria Agência Espacial Brasileira, que juntas elas conseguem ter um panorama muito grande acerca do nosso universo. Foi preciso o desenvolvimento de outras tecnologias e as empresas privadas elas se enquadram aí. Ou seja, o espaço está mais próximo. Pouco tempo atrás teve o segundo astronauta brasileiro que foi para o espaço lá por uma empresa privada, ou seja, ele foi um turista espacial, ele não necessariamente precisou ter todo aquele treinamento que geralmente os astronautas e os cosmonautas passam, mas ele foi como um civil. Então isso abre portas, isso aproxima as pessoas da ciência, da astronomia, da aeronáutica. Então acaba, com o passar do tempo, anos-luz de trabalho que
a ciência tem que caminhar. Mas cada vez que vai passando, não existe mais aquele muro. Ciência dentro da universidade, longe, ninguém tem acesso, não. Vai quebrando e cada vez está mais próximo ainda das pessoas. Me permitindo, assim, porque ela já tem 70 anos, né? Então ela sabe esse negócio mais do que a gente. Mas assim, Stephanie, hoje quem tem um smartphone? Certo? Quase todo mundo tem um smartphone. Então aquele smartphone que você pede um Uber, que você pede uma comida, que você manda todos eles precisam de um satélite. Eu queria chegar dessa importância, porque precisa de um satélite. A maioria das pessoas não sabe realmente essa importância. Para que serve? Por que o telefone funcionar? Se tem rede aqui, vamos funcionar. Se não tem. E eu vejo cidadão lá no interior do povoado que ele fica com o celular assim, ó, à procura de rede. E chega uma hora que dá. Por quê? Porque ele fica debaixo lá do satélite, alguma coisa? Nesse caso aí, porque quando as empresas lançam satélites para lá, depois passa pelo processo de ativamento desse satélite, calibração, porque ele vai de acordo com o campo geomagnético da Terra, aí ele entra numa órbita, que é numa trajetória estável ali. Claro, tem que de vez em quando calibrar ele com o uso de combustível, mas como não tem arrasto, apenas arrasto gravitacional, não tem atrito, que eu digo, como aqui na Terra, não tem interferência de atmosfera, principalmente. Lá no espaço é vácuo. Então, aqui, por meio de sistemas receptores, como antenas aqui, o sinal ele vai, bate, volta, fica todo tempo. Como não tem nenhum impedimento assim, de prédio, como o espaço, o máximo pode ter uma nuvem, de repente, uma nuvem muito densa, mas isso vai conseguindo com que não tenha interferência. Então, esse é até um grande avanço que está tendo agora com a SpaceX, que é por meio dos satélites do Starlink, da internet via satélite. Ela não tem impedimento. E tem justamente muitos satélites, uma constelação completa, porque na hora que um ali falhar, o outro já está lá. Aí não tem esse risco de corte. Então o celular só funciona porque tem alguma coisa lá. Sim. Assim, exemplo, aquela GoPro que está ali, aquela câmera, ela já é um serviço das operadoras, aqui em Bié nós temos as 4, que ela recebe o sinal por uma bacia, o sinal de um satélite, e ela redistribui para as pessoas. Para vir um sinal melhor, alguma ou outra bacia bem grande, e aí vem, no caso, para casa, melhor, a internet vem via fibra, certo? Vem via fibra. Então hoje nós temos uma grande linha de comunicação no Brasil, que vai do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. É uma rede física, e aí por onde você vai assim, exemplo, aqui em Pinheiro, a gente ainda tem muita dificuldade na internet, avançamos muito, mas o Edson sabe, quando a gente chega lá, você também chega lá em Presidente Dutra, Barra do Corda, passa lá essa fibra. Então qualquer pessoa tem acesso à mega internet, porque é um lugar que tem abundante. Então o que isso está mudando? É com essa empresa, qualquer lugar da Terra que a pessoa tiver um equipamento, ela vai poder ter serviço de internet. Porque internet, sinergia, internet, exemplo, uma tubulação de água, você precisa do líquido, né? Internet é apenas um cabo ligado. Tu não tem um produto, tu tem um cabo que trafega os dados, que são o que a gente envia, a conversa, a foto, o vídeo, né? Agora, como é que a gente consegue internet mesmo? Tem algum satélite, alguma coisa? Tem vários. Como é que oferece internet? Eu uso, eu pago, você de casa usa, paga. De onde vem? Eu queria explicar um pouquinho melhor. Antes da internet, que é a conexão, que é a liga entre uma coisa e outra, olha para o telefone de você e vê os aplicativos. Cada aplicativo desse, ele está linkado a um satélite, um serviço. Está entendendo? Então, assim, Mercado Livre, ele está utilizando, porque na hora que você entra, tem um negócio chamado o georreferenciamento, certo? Então, se você pegar o smartphone, ele vai dizer por onde tu foi. Se tu pegar o teu smartphone que eu vindo agora, que é um de rico, na hora que se tu tiver com a tua esposa, um para proteger o outro, ele vai dizer bem assim, o William está em casa. Sem que tu tenha dito isso. O William está no serviço. Por quê? Ele tem esse... O chiqueiro. Então, cada aplicativo que está ali, cada um... Exemplo, tu usa banco. Ele tem um serviço de um satélite.
certo? Cada uma empresa que está lá, de cada aplicativo, são diversos. Então, por isso, precisa botar muitos. No passado, você tinha que lançar, eram de 5 toneladas no satélite. Mesmo? É. Isso lá em cima. E aí, isso aí já... Esse negócio não cai. Cai. Sim. Durante muito tempo, para a gente conseguir lançar qualquer coisa no espaço, primeiro que para produzir já era muito caro. Os materiais que a gente usava eram materiais pesados no sentido de eles tenham uma densidade muito grande. Quanto mais peso a gente quer levar para o espaço, mais combustível vai ter que ser usado no foguete. E o tamanho do foguete? O próprio foguete tem que levar combustível para levar ele. Então, isso aí acaba, com o passar do tempo, vai se tornando inviável. Tanto que é um sistema que, quando o satélite, ou a estação, ou qualquer coisa que chega lá no espaço da órbita, ele tem um tempo de vida útil. Mas depois que esse tempo de vida útil acaba, ou a gente, no caso, os astrônomos amadores, eles rastreiam, mas a gente faz mais por hobby. Mas as próprias agências espaciais que são responsáveis por esses objetos, eles ficam no tempo monitorando. Então ali, de repente, quando um tem uma altitude ali que já é crítica, aí é emitido um alerta. Ou seja, o restinho de combustível que estava lá naquele satélite vai ser usado para levar ele para uma órbita onde ele, todo tempo que vai girando na Terra, vai caindo cada vez mais. Você sabe que essa noção de cair para baixo, cair para cima, ela é diferente lá no espaço, mas só para termos mais fáceis. Eles lá conseguem levar esse objeto para não ter risco de cair em área povoada. Porque se cair, como ele está vindo de muito alto, com uma velocidade muito grande, então quando ele cair no chão, ele vai liberar muita energia. Então, para evitar que caia em áreas povoadas, em qualquer parte do mundo, ele é direcionado para um ponto muito específico no planeta, que é o ponto mais afastado de qualquer civilização. Isso tudo sendo controlado aqui na Terra. Controlado na Terra. Sim. Quanto mais a tecnologia ela melhora, se deve ao avanço da ciência. Tem que ter aqui a ciência para a tecnologia avançar também. Você não perguntou, mas assim, por que Alcântara é o melhor lugar da Terra, do mundo, para você lançar? Por quê? Por que Alcântara é o mais barato? Certo? Aí eu vou deixar que ela traga as explicações técnicas, mas eu vou dar uma assim. Uma delas é a pessoa que me perguntou. Vamos aqui, Alcântara, para cá. África, do outro lado é a África. Tem um oceano todinho. Então pode não dar certo um e cair, que não vai cair em área de população. Para cá, Europa. Para cá, América do Norte. Então nós temos um campo muito vasto para a coisa dar errada. Não é para dar errado, mas se der, certo? E aí vem os outros aspectos, Stephanie. É 30% a menos de combustível, né? Sim. Por que Alcântara é um bom local? Porque sempre, a partir de um tempo para cá, antes o acesso ao espaço era por meio de grandes países, grandes continentes. Mas com o passar do tempo foi preciso que empresas privadas entrassem nessa corrida do bem, que é uma corrida, não só... Ela é positiva no sentido de estar levando avanço à ciência, aos estudos, todo tempo. E aí, nessa aí de quando ela vai para o bolso de alguém, que é o dono da empresa, quer economizar. Vão tentando economizar o máximo possível. Uma dessas formas de economizar é, além de usar a pesquisa e o desenvolvimento sempre para estar produzindo materiais mais leves, porque isso já vai influenciar no combustível que é usado. O combustível também é caro. E aí é produzido mais leves para conseguir levar para o espaço. É uma forma também de reutilizar esses foguetes, como a SpaceX faz, que o primeiro estágio ele volta para a Terra, ele é reutilizado várias vezes e cada tempo que vai passando, um estágio ele consegue bater o recorde. Até a última vez que eu vi estava 7 vezes que foi reutilizado. E aí outro ponto de economia é do local de lançamento da Terra, porque a Terra ela é dividida em alguns eixos, né? Aí tem os polos, aí tem os topos, e aí qual local para chegar no espaço é mais curto? Então, geralmente, é perto aqui do Equador, porque a Terra ela é redonda, mas achatada nos polos, ela é o formato chamado de geoide. E aí, a Alcântara ela tem a grande sorte de ser um local muito próximo do Equador. Então, para chegar lá no espaço, geralmente nas órbitas que são mais usadas, é a partir desse ponto, é economizado no combustível. Maravilha. Aí, Giovanni, vai explicar aqui. Muito obrigado pela participação no programa.
e sucesso. Aí continue firme em frente. Já a gente vai ver essa mulher aí lá na... Eu queria mostrar como, NASA. se Rosana puder, e se tiver tempo, claro, como ela foi recebida, ou como nós somos recebidos pelo presidente da agência, Está no ponto aí, Rosana? Dr. Carlos Moura. Coloca aí na tela. Pode. Alô a todos vocês que acompanham as atividades espaciais. Estamos falando aqui de Alcântara, no Maranhão, e tendo a grata satisfação de receber representantes do Poder Municipal de Pinheiro, o Giovanni, o Milton, que são secretários lá, e tem essa visão empreendedora, essa visão de como se engajar em atividades que despertem valores importantes na nossa juventude, empreendedorismo, oportunidades, enfim. E trouxeram aqui a Stephanie, né, que é uma empolgada com a atividade espacial, caçadora de asteroides. Então, quando a gente fala que a atividade espacial não é só um centro de lançamento, não é só Alcântara, ela envolve toda a região, né, a região da Baixada, a região metropolitana de São Luís. Esse é um exemplo concreto. As oportunidades vão passando e a gente se engaja quando tem boa disposição para isso, não é, Jorge? Verdade, verdade, presidente. Nós estamos gratos demais de estarmos aqui hoje, sendo recebidos por você, nosso amigo Cristiano. E Pinheiro, como disse na primeira frase da primeira reunião, nós não queremos apenas assistir, olhar os foguetes subir. Nós queremos participar. E, de alguma forma, nós vamos participar. Tá certo. Então, sejam todos bem-vindos ao mundo espacial. Aqui tem espaço. Tem espaço. Olha lá. Ok. É desbagunçando as coisas aqui, né? Fazem bagunça. Sempre. Mestre William, eu queria aproveitar o momento. E caso a nossa cidade tenha algum taxista que ainda não se habilitou para receber o auxílio, procure a secretaria, a nossa secretaria de Shopping Povo, a sala do empreendedor, das 8 às 18, de segunda a sexta, e se habilite. Eu tenho uma segunda janela agora para poder encaminhar a relação das pessoas que têm o direito. Então, quem são essas pessoas? Alguém que é taxista e tem um alvará, no caso do Pinheiro, a regra é essa, tem que é taxista e tem um alvará. O Ministério do Trabalho, que cuida, disse que para receber esse auxílio de R$1.000 por mês, durante 6 meses, até dezembro, a pessoa precisava ter carteira nacional de habilitação, ter o táxi, e ter um alvará emitido pelo Poder Municipal até o dia 31 de maio. Então, quem está nessas condições, por alguma razão, eu tenho uns 2 que estão viajando, eu soube, a gente vai ligando, né, saindo de posto em posto, ainda há tempo para encaminhar. E de Pinheiro nós encaminhamos uma relação de 30 taxistas. 30 pessoas se habilitaram e cada um deles receberão até o dia 30 através da Caixa Econômica, do aplicativo Caixa Tempo. Não precisa ir no banco, vai receber a conta digital. Quem não tem a conta vai ser aberta. Você só precisa baixar o aplicativo e ficar consultando. Provavelmente até o dia 30, todos receberão nessa hora R$2.000. Porque é a célula que ela tem recebido no dia 16 do mês passado e desse mês. Daqui para frente vai receber apenas R$1.000. E é importante dizer, os que se habilitarem que receberão, só perderão o recurso se deixar acumular 2 meses. Se deixar lá 2 meses sem mexer. É só me chamar contigo, porque eu também gosto. R$1.000, eu acredito que dá para ele. Com certeza, principalmente o combustível está mais barato. Vai ajudar muito mesmo. Então não perca essa oportunidade. Nós temos quantos taxistas aqui? Tu tem catalogado? Tem. Eu posso te dizer por postos, né? Não está aqui, né? Processar aqui no Ministério, dizer números. Nós temos 2 postos que se dividiram quando foi feita a nova rodoviária, então depois voltaram, aí a gente tem do posto que funciona na rodoviária velha, hoje eles têm uma regra, os que estão lá de uma farda, lá eles trabalham em turno de 24 horas. E folga para o outro vir, que são muitos. Então ele trabalha 24, aí descansa 24, quando vem para a oportunidade. Nós temos no outro, com alguns taxistas, aqui na Praça Sarney, certo? Nós temos aqui na Praça Centenário, nós temos no Parque do Iguaçu e nós temos lá na Deus.
Então, são esses locais onde nós temos hoje o serviço táxi. E nós temos um ou outro, que são pessoas que não têm mais o posto, mas estão habilitados, estão trabalhando. Esse serviço hoje na nossa cidade. Tá certo. Procura onde, Giovanni? Lá no Shopping do Povo, ali na Praça do Centenário, na Sala do Empreendedor ou na nossa secretaria. Nós temos uma pessoa lá, a nossa colega Lia, ela está cuidando de tudo isso, fala direto com o Ministério do Trabalho, direto com a DataConta, todo o processo feito com muita responsabilidade, fizemos uma reunião para eles e houve uma sugestão e a gente vai levar para eles um curso agora. Os de atendimento, boas práticas, coisa do Sebrae. Porque o taxista, o motorista de van, o mototaxista, os netos são os principais parceiros do turismo. É o cartão de visita. Quando chega alguém, é ele que dá a informação. Onde é que tem uma família rica, onde é que tem um carro, onde é que ele pode hospedar. Então são as pessoas que prestam um serviço muito além de levar e trazer. Obrigado, Giovanni, pela participação no programa. Sucesso. Obrigado. Venha sempre aqui ao programa. Minha amiga Stephanie, muito obrigado. Deixe suas redes sociais também para as pessoas seguirem. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, pelo espaço. Pelo espaço? Pelo espaço. Pelo espaço, né? É sempre muito bom estar falando de ciência, astronomia, divulgação científica e de fotografia também, porque está tudo interligado ali. Então eu agradeço a oportunidade pelo espaço ao Sr. William e a oportunidade também para o Giovanni estar sempre me apoiando nas coisas que eu participo. Obrigado, minha querida. Sucesso. E Instagram? É Sil de Silva e Stephanie. Normal. Sil de Silva e Stephanie. Pronto, tá aí. Só você seguir lá no Instagram para olhar belas imagens que tem lá, que eu também já sou um seguidor, e acompanhar todo esse trabalho brilhante aí, maravilhoso. E com certeza, ganhando tudo isso, somos nós. Obrigado, Giovanni. Sucesso. E há espaço. Copiando aqui o presidente da agência. Verdade. Há espaço para você também participar. Há espaço. Há espaço. Vamos rápido para o intervalo, eu volto daqui a pouquinho. Sai daí não.